Hello there, Pablo. E aí, Rodolfo? Como você está, Pablo? Tô bem, e você, cara? Eu tô ótimo. Pablo, qual é a música? Tô Como brincando, assim? tô brincando, tô brincando. Você É lembra, por... você lembra do Pablo do qual é a música? Ah, tá. É uma brincadeira, é Ô, uma cara, brincadeira. é porque tá um pouco atrasado. Você fala, aí depois o vídeo fala, entendeu? Só você fala e depois que gesticula. Entendi, tá demorando um pouco, tá dando um atraso. É, tá dando um atraso. Tá muito atrasado? Você acha que pode ser interessante eu sair e entrar de novo, alguma coisa assim ou não? Não, agora já tá de boa. Que bom. Pode ser que eu possa estar fazendo muitas coisas aqui no meu computador, vou até fechar algumas coisas. Bom, Entendi. de qualquer jeito, Madeleine, bem-vinda. Como você está? Tudo bem com você? Bem, boa tarde. Boa tarde. Bom, pessoal, estamos aqui, né, nesse sabadão, tendo a nossa aula, depois de muita explicação, depois de muito papo na cabeça de vocês, a gente vai finalmente, né, usar o nosso material e aprender inglês direto com o livro e não mais com o preparo, né, as outras coisas que a gente dá para vocês, beleza? Eu gosto de falar Rodolfo, também. Pode falar. só uma dúvida aqui. Quando começar o período presencial, como é que vai ser? Você vai continuar o livro? Então, o que que rola, cara? Eu quero que vocês não usem o livro de exercício, Entendi. porque na volta eu quero usar ele. Tá certo. Então, considerando que a carga horária de vocês do curso só vai começar, só vai ser contada na volta, porque vocês contrataram um curso presencial. Mas por causa da pandemia a gente se adaptou, né? E vocês não vão ficar sem aula. A gente vai ter aula, mas eu não quero que vocês sujem, escrevam no livro de exercício, porque ele é muito valioso. Ele é muito importante. Bem-vindo aí, João. Ele é muito valioso, então eu quero que vocês preservem ele para nossa volta. Beleza? E, Uhum. Pablo, como é que vai ser a nossa volta? Na volta, a gente vai ter a aula de novo. Mas a didática, a dinâmica vai ser diferente, vai ser mais prática. A gente vai fazer mais atividades externas, a gente vai ter apresentações diferentes do tema, a gente vai ter abordagens diferentes, não só com livro, não só teoria, mas mais prática, para tentar aproveitar a nossa cara a cara, né? O encontro físico. Beleza? Uhum. Então, o ponto principal da pergunta que você me fez, que é importantíssima, essa pergunta é muito importante. Como é que vai ser a nossa volta? Na volta, a gente vai fazer de novo, só que vai fazer mais aprofundado, no jeito diferente. E eu não quero que vocês usem. Pode usar, mas não quero que escreva no livro de exercício. Tá? O livro de exercício é para nossa volta, beleza? Uhum. Todos comigo? Chegou aí o Marcone. Marcone, tá me ouvindo bem? Tá comigo aqui? Dá um joia ou então fala aí ok. João Pedro tá me ouvindo de boas? Beleza. Bom, ô Marcone, deixa eu só confirmar se você tá me ouvindo, cara. Tá me ouvindo, Marcone? Marcone, você tá me ouvindo? Pô, se ele não estiver ouvindo, como é que ele vai responder também? Ô Marcone, pô, vou ficar falando aqui, deixa eu Eu escrever vou aqui. mandar mensagem, não dá não? Tá, Estou sim. que bom, cara. Que bom. Que bom. Eu ia escrever aqui agora. Eu ia mandar mensagem mesmo. Valeu o toque aí, Pablo. É o seguinte, pessoal. Eu quero por Estou gentileza... sim. Que bom. Que bom. Top. Pessoal, eu quero por gentileza que vocês... Tá bem atrasado, parece. Mas ok. Eu quero por gentileza que vocês peguem, então, o livro 1 de vocês, né? Que é esse livro daqui. Pega o livro 1 de vocês e abram, por gentileza, na lição 1. A nossa primeira lição. É a lição Nice to Meet You. A gente tem a aula aqui no vídeo. A presença de vocês é contada não só aqui no vídeo, mas também no exercício. Então não deixem de fazer o exercício depois da aula, tá, pessoal? E eu recomendo que você faça depois da aula
para a matéria ficar mais fixada. Tem estudos que falam que é bom praticar logo depois da aula. Então eu indico que vocês façam exercício logo depois da aula. Tá? É claro que se você não puder fazer, tá de boas também, mas não deixa de fazer. Beleza? Bom, meus queridos João, Madeleine, Marcone e Pablo, vamos começar agora a nossa primeira aula. A gente vai brincar, a gente vai explorar a lição 1. Eu queria pedir humildemente, como eu já tirei o jaleco uma vez aqui, eu falei pra vocês que eu não sou melhor que vocês, mas eu queria pedir humildemente que vocês acatem algumas ordens. Por exemplo, se eu falar, faz isso, faça isso, beleza? Que ordens são essas? Escrever a pronúncia no livro, por exemplo. Só um exemplo para vocês. A primeira palavra que a gente vai brincar hoje eu vou pedir para qualquer pessoa falar essa palavra para mim. O Pablo, a primeira palavra, o primeiro desenho que tá aí na lição, que é um negócio verde com, né, um prato com coisas verdes em cima, o que tá escrito aí? Salads. Boa, a sua pronúncia foi legal. Mas em português, a gente falaria o quê, Pablo? Salade. Salade. Por isso eu quero que vocês escrevam o som do que eu falar. Por quê, pessoal? No início do curso a gente fica viciado à nossa língua mãe. Aí a gente quer ler algo em inglês com o sotaque que a gente tem. Mas não é bem assim. Então eu quero, por gentileza, que vocês escrevam as pronúncias das palavras que eu falar. Isso é muito importante. Isso é muito importante. No começo do curso, basicamente eu quero que você escreva todas as pronúncias. E eu vou falar bem devagar para dar tempo de escrever. Ao longo do curso, você vai ver que você não vai precisar escrever todas as pronúncias mais, só algumas. Mas eu já deixo um toque para vocês. Eu falo inglês fluentemente, deve fazer uns 10 anos mais ou menos, que eu falo normal. E até hoje eu escrevo a pronúncia de algumas palavras. Então, escrever pronúncia não é fraqueza, não é erro, é um lance para ajudar a memória. Porque tem palavra, pessoal, que a gente não tem nada a ver com o que está escrito. A gente olha ali, a gente fica tentando e não dá. Então é bom escrever para fixar melhor na memória. Beleza? Ok? Eu gosto de dar esse exemplo com a primeira palavra, porque como o Pablo, né, eu pedi pro Pablo, como é que seria em português? O Pablo falou direitinho, seria salade. Mas eu não quero que vocês falem salad. Aliás, eu não quero que vocês falem salade, eu quero que vocês falem salad. Então eu quero que vocês, se quiserem escrever a tradução, pode escrever, né? Mas eu acho que para essa palavra não precisa. Mas eu quero que vocês escrevam o som do que vocês ouviram, que é tipo salad. Seria algo, pessoal, mais ou menos assim. O que eu mandei aí no grupo, ó. Salad. Então eu quero que vocês escrevam a pronúncia. Rodolfo, como é que eu vou saber como é que eu vou escrever a pronúncia? Como é que escreve a pronúncia? Você vai escrever o que você está ouvindo. Ou seja, a Madeleine vai escrever de um jeito, o João vai escrever de outro, o Marcone vai escrever de outro, o Pablo vai escrever de outro. Quem está certo? Todos estão certos. Vocês vão escrever igualzinho? Provavelmente não. Mas eu quero que você escreva o som. Do jeito que você quiser escrever o som, eu não me importo, eu não preciso olhar no seu livro. Porque pra mim, pelo menos no início do curso, importante é o som, não é o que você escreveu não. Escreve o que você quiser, com a sua letra. Eu só quero que você entenda. Eu só quero que você se lembre da pronúncia. Beleza? Ok? Galera, é um mundo, tá? E vocês precisam ir com calma. A gente precisa entrar com calma nesse mundo, usando alguns artifícios, escrever a pronúncia, além, claro, dos vários toques que eu dei para vocês, como esse aqui, né? Se vocês se lembram dos post-its, de falar com o cachorro, de falar sozinho e por aí vai. São toques para você entrar nesse mundo, beleza? Vamos lá. Nice to meet you, então, é o título da nossa aula. É a primeira coisa que você fala quando você conhece alguém. Então, praticamente eu tô conhecendo vocês, né, meio que agora, né? Foram poucos encontros, eu tive férias. Pablo, mete bronca. Pablo, só um minuto, que eu não tô te ouvindo. Deve ser um problema meu aqui. Então, só um minutinho. Repete, por favor. Você falou vai ter mais ou menos quanto tempo?
Essa aula vai ter 1 hora. Ah, tá. Tranquilo. Beleza? Então ela deve acabar aí umas 4 horas. Tem que ser 2, só pra saber. Mas É. tranquilo. O que vai acontecer, Pablo? O nosso Eu vou precisar curso... sair por volta das 4. Entendi. Precisa sair antes da aula acabar. Beleza, só um detalhe. Eu tô vendo aí que você tem umas garrafas bonitas aí no canto, hein, cara? Você é um colecionador de licores? Olha só que É bacana. garrafa de cerveja. Olha, cara. Todas daqui ou de outros lugares? É, são todas aqui. Tem até a assassina aqui, olha. Ela aí, ó. Chama Assassina? Não, é a Belo Horizontina. Ah, só. Entendi. Boa. Aquela que matou o povo lá. Boa. Bacana. Ó, é o seguinte, cara. Em relação aí ao horário. Pessoal, o curso de vocês, no sábado, quando a gente se encontrar, a aula vai ter 3 horas de duração. Mas eu vou dar uma pausa no meio. Não é cansativo. É de boaça. Mas aqui na internet vai ser 1 hora só. Por quê? Pessoal, eu fiz alguns testes com outras turmas e acaba sendo um pouco cansativo fazer 2, 3 horas na internet. Tá? Então o que eu prefiro? Eu prefiro dar um conteúdo de qualidade, de 1 hora, tranquilo, trocando ideia, de boas, do que maçar vocês de hora. Porque é foda ficar sentado em frente ao computador. Essa luz que não é natural, a postura, tá? Então vai ser 1 hora, nossos encontros de sábado, beleza? E aí o título da nossa aula hoje é Nice to Meet You. Eu quero, por gentileza, que você faça 2 coisas com o título. Primeira coisa, escrever o som do que você está ouvindo. Porque aí está escrito Nice to Meet You. Mas não é assim que a gente fala em inglês. Então eu quero, por gentileza, que você escreva o som. Eu vou falar várias vezes para você escrever o que você está ouvindo. Como é que você vai escrever? Não sei. Não preciso saber. Eu só quero que você escreva o som. Se a Madeleine, por exemplo, quiser escrever o som em espanhol do jeito dela, não tem problema. Porque eu só quero que vocês escrevam o som para mim. E aí eu usei a Madeleine de exemplo aí com espanhol, mas na verdade qualquer um de vocês 3 pode escrever do jeito que você quiser, com a letra mais maluca, fazer desenho, puxar um acento que eu nem sei se existe, puxar um círculo para mostrar com a sílaba tônica, para você lembrar. Para você lembrar. Eu digo para vocês, eu estudei design, né, pessoal? E eu digo para vocês que quanto mais a gente anota, quanto mais desenho a gente faz, setinhas, melhor a gente lembra. Porque o ser humano é muito visual. Se eu falo elefante, você já vem com a imagem na mente. Você não pensa na escrita, você pensa primeiro no animal. Então, sejam visuais. Tá? Puxa seta, escreve, porque é assim que a gente aprende uma língua no início. No início, beleza? Anota então o som de Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. A gente já tem alguns detalhes, né? O I no início, a gente não fala nice, a gente fala nice. E olha só que a letra E, a gente não fala nice, a gente fala nice. Então a letra E tem som de I. Olha só, nice. Nice. Muitas vezes, pessoal, a gente não fala a última letra E de algumas palavras. Por exemplo, essa palavra aqui, ó. Tem muita gente que fala que é love, né? Mas não é love. É love. Love. Beleza? Não é nice. É nice. Nice. Tá? Então anota o som que vocês estão ouvindo. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. E claro, se você achar necessário, escreva também a tradução. Nice to meet you é prazer em te conhecer. O que mais que eu posso falar que é nice to meet you? Bom te conhecer, prazer te conhecer, tá? É a primeira coisa que você fala pra alguém. Nice to meet you. Se tem uma coisa boa pra aprender inglês, primeiro é isso, né? Aprender a saudar alguém, falar, opa, que prazer, oh, que bom te conhecer, nice to meet you, beleza? Vamos fazer um exercício pra já quebrar a vergonha, pra já fazer a gargantinha de vocês brincar um pouquinho. Por favor, repitam comigo, nice to meet you. Madeleine, você primeiro, senhoritas primeiro. Vai lá, Madeleine, nice to meet you. Nice to meet you. Tá bom? Boa. Só tem um detalhe, Madeleine, o to. Eu não quero que você fale to não, eu quero que você fale to. Nice to.
Nice to meet you. Vai de novo. Nice to meet you. Very good. Boa. Legal. Ô, João. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Marconi, nice to meet you. Marconi, nice to meet you. Ok, parece que o Marconi tá um pouquinho atrasado. Não tem problema, tá, Marconi? Tá tranquilo. Pablo, nice to meet you. Nice to meet you. Very good. Pessoal, em sala, esse exercício de repetição é feito constantemente. Eu sei que na internet não é tão legal quanto presencialmente, mas eu sempre quero que, quando eu falar um pouquinho mais alto, quando eu subir o tom um pouquinho, vocês repitam. E outra coisa, a referência mais próxima que vocês têm de inglês é o professor de vocês. Então eu quero que vocês olhem atentamente para minha boca. Como a minha boca vai mexer para falar qualquer coisa. Então, às vezes, se ficar difícil, o áudio está atrasado, sorry. Beleza, Marconi, sem problema. Então, pessoal, se você tiver dificuldade de pronunciar alguma coisa, olha para minha boca. Eu vou falar devagar, tá? Eu sei que não é fácil algumas palavras, então eu vou ser bem didático. Nice to meet you. Nice to meet you. Beleza? Ok? Vamos para a nossa primeira palavra, que é salad. Anota a pronúncia. Salad. Salad. Anota o que você está ouvindo. Salad. Salad. Ô, Rodolfo, eu vou anotar o quê? Com E, com A? Não sei. Você vai anotar o que você está ouvindo. Salad. Salad. Nada mais importante do que aprender comida em inglês, né, galera? Vai passar fome em inglês? Não pode, né? Aí ferrou. Tem que saber comida pra não morrer de fome. Depois eu tenho ham. Ham. Perceba que a letra H em inglês tem som de R. Ham. Ham. Uai, Rodolfo, e o R? Tem som de quê? Um outro som. Um outro som. Por exemplo, o meu nome, né, é Rodolfo. Mas é Rodolfo em português. Em espanhol deve ser Rodolfo, mas em inglês é isso mesmo? Rodolfo. Mas em inglês, galera, o meu nome não é Rudolph. O meu nome não é Rudolph, meu nome é Rodolfo. Mas eu tenho que adaptar a pronúncia para as pessoas conseguirem falar meu nome. E como é o meu nome em inglês? Rodolfo. Rodolfo. Entendem? Então esse é o som de R. Perceberam? É como se fosse o R de São Paulo. Ô Madeleine, aqui no Brasil a gente tem, claro, né, na Venezuela também deve ter vários sotaques. Cada região fala um pouquinho diferente da outra. Em São Paulo, Madeleine, o pessoal não fala igual em Minas Gerais. Aqui em Belo Horizonte a gente fala assim, ó, porta. Porta. Mas em São Paulo eles falam porta. E é português, só que é um outro sotaque. Em inglês, a gente tem que imitar o som de São Paulo. A gente tem que falar entendem? Beleza? Então eu tenho aqui a palavra ham, que é presunto. Anota aí, ham é presunto, beleza? Ué, Rodolfo, essa figura aí não parece presunto, não. Pessoal, o presunto ele muda de país para país, tá? Esse presunto aí é o francês, é o americano. Aqui no Brasil a gente come mais apresuntado. Mas presunto é carne de verdade defumada. E aí a gente tem uma foto de carne defumada. Presunto. Depois nós temos cheese. Cheese. Anota a pronúncia. Cheese. Tem muito aluno que anota essa pronúncia assim, ó. Cheese. Será que tá certo? Tá legal. Tanto é que tá legal, pessoal, que eu sei que no seu bairro, Madeleine trabalha na padaria, eu acho que a Madeleine deve fazer isso aqui, ó. Madeleine e todo mundo, eu sei que tem o burger e depois tem o tal do cheeseburger, não tem? Qual que é a diferença do burger pro cheeseburger? Varia muito, não sei. Não sei. Madeleine, A diferença geralmente é bacon. a diferença é queijo.
Por quê? O brasileiro é criativo, pessoal. Aí ele colocou no lugar de queijo, ele colocou a letra X. Ela tem o som de cheese. Entendem? Então o brasileiro foi criativo. E qual que é o que tem bacon, Pablo? É o X-Egg Bacon. Beleza? O bacon é o bacon. Alguém falou alguma coisa? Repete, por favor. Ok, beleza. Então aqui eu tenho cheese, que é queijo. Uma informação cultural para Madeleine. Madeleine, você está no estado do queijo. Minas Gerais é o estado do queijo no Brasil. Aqui em Minas a gente ama queijo. Já percebi. Já percebeu, né? Que bom que você percebeu. Que bom. Depois nós temos, pessoal, olha a pronúncia, olha a minha boca mexendo, olha o som do R. Barbecue. 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 Ok? Barbecue. Barbecue. Eu sei que vocês já provaram ou já viram o tal do molho barbecue, não é? Qual que é o molho barbecue? Alguém aí já experimentou o molho barbecue? Alguém já teve essa oportunidade? Ô, João, fala pra mim, como é que é o molho barbecue? É um molho, são tipo assim, parece um molho de churrasco. Ele é um molho com açúcar mascavo, ketchup e essência de fumaça. Então, o João falou pra mim que é um molho pra churrasco realmente, e o Pablo completou aí que ele tem açúcar mascavo, ou seja, ele é doce. Ele é pra passar na carne e ele é doce. Pessoal, o churrasco americano, ele é adocicado. Ele é um pouquinho diferente do nosso. Nossa, é ruim? Não é ruim, é maravilhoso, é delicioso, é diferente. Beleza? Mostarda e mel também fica bom. O que é, ô Pablo? Mostarda e mel. Mostarda e mel. Aí, são molhos que vêm lá da cultura norte-americana. E o churrasco, pessoal, como a gente conhece, ele é. Ele tá na história, ele tá na cultura de 3 países principalmente, que são Argentina, Uruguai e Brasil. Esses países eles fazem um churrasco do jeito parecido. Ô, Madeleine, tem churrasco na Venezuela? Como é que ele é? Ele é parecido com o brasileiro? Ah, sim. Parecido, né? Pessoal, aqui na nossa região, aqui na América do Sul, a gente tem muito gado e a gente faz churrasco de um jeito parecido. Beleza? A gente tem muito boi, muita vaca e faz churrasco de um jeito parecido, que é um pouquinho diferente. Por que eu tô falando de churrasco, sendo que a aula é de inglês? O que tem a ver uma coisa com a outra? Churrascaria brasileira, fora do Brasil, é comida chique. Em Las Vegas, tem Porcão, que é um restaurante caro. Tem Porcão em Las Vegas. Tem porcão na Vegas? Tem Porcão em Las Vegas. Tem fogo de chão em outros lugares. Para vocês terem uma ideia, no Japão tem muitas churrascarias brasileiras. E japonês adora churrasco brasileiro. Tá? Eu tô falando isso porque faz parte da nossa cultura e é muito famoso lá fora, assim como é o sushi, que veio do Japão, assim como é o hambúrguer americano, o espaguete da Itália e por aí vai. A gente tem no Brasil o churrasco, que é famoso no mundo inteiro. E é bem caro. Um rodízio aqui no Brasil, eu não acho tão barato, mas não é tão caro. As pessoas têm acesso. Dá pra ir num rodízio, sei lá, uma vez no ano. Dá pra ir. Mas, até mais, né? Graças a Deus, aí a gente tem bastante, assim, comida, né? Aqui no Brasil você não pode ter um iPhone, um carro, mas pelo menos você pode comer no supermercado. Então tá bom, tá legal. E aí, pessoal, o churrasco é muito caro fora. Tá? No Japão, nos Estados Unidos, é comida cara comparada a outras comidas. Mas é delicioso. E geralmente quem trabalha lá é brasileiro. Vestido de gaúcho. Vestido de gaúcho. Depois nós temos meat. Meat. Eu sei que aí está escrito meat, mas não é isso que vocês vão escrever. Vocês vão escrever meat. Meat, que é carne. Meat. Carne.
Se você olhar para essa figura e não lembrar, é bom traduzir. Escrever a tradução. Carne. Meat. Depois nós temos uma palavra muito útil, que é, ainda mais agora que vocês estão entrando, né, num curso, voltando para a escola, nós temos pencil. Pencil. Às vezes você não precisa anotar a pronúncia dessa palavra. Às vezes, não sei. Porque às vezes você olha para ela e você fala exatamente pencil. Mas se você achar necessário, anota. Você não perde nada anotando. Depois nós temos pen. Pen. Pessoal, o N e o M em inglês são muito diferentes. Em português, não. Em português, M e N no final da palavra é basicamente a mesma coisa. A gente não vê diferença. Mas em inglês é muito diferente. E aqui é um exemplo. Se você falar pen, é uma coisa. Se você falar Pam, é outra coisa. É um nome de uma pessoa. Pamela. Tá? Então você tem que diferenciar bastante claro no final. Pen. E não falar Pam. Pen e Pam são coisas diferentes. Aqui eu tenho pen. Pen. Beleza? Eu não sei, né? O Madeleine, eu acabo comentando de espanhol aqui, mas a minha referência é o português. Eu não sei como é que são as coisas em espanhol, mas eu acho que dá pra você ter uma noção, né? Quando eu falo assim, o M e o N são muito próximos em português, mas em inglês eles são diferentes. Fica claro pra você, né? Que bom, que bom. Em espanhol também tem som diferente, assim como em inglês. Assim como o inglês? Sim. Ah, que bom, As então. palavras que têm N é quando é N, assim, é mais forte no corpo. Boa, boa. Então é até mais fácil pra você, né? Beleza? Bom, vamos para a próxima palavra, que é book. Book. Olha a minha boca. Olha a minha boca. Book. Book. Eu não tô falando book. Eu não falei book, galera. É book. 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 Não é book. 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 Depois nós temos a minha profissão, que é... Olha a minha boca, hein? Porque o brasileiro fala essa profissão assim, ó, teacher. Mas não é teacher. Não é teacher. É teacher. Olha, ó. Teacher. Teacher. Não é teacher. É teacher. Teacher. A palavra teacher... A palavra teacher, pessoal, o melhor jeito de traduzir ela é instrutor. Tá? Por que eu não falo professor? Porque em inglês a gente tem a palavra professor. E a palavra professor tem a ver com universidade, com academia. Tá? Eu não sou um professor. I am a teacher. Eu sou um instrutor. Beleza? Ok? Mas em português eu posso falar professor mesmo. E as palavras aí embaixo, na caixa azul, por gentileza, escrevam a pronúncia. Mas, Rodolfo, como é que eu vou escrever a pronúncia na caixa azul? Pessoal, você pode puxar uma setinha e escrever, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, acho que não. Mas vocês podem puxar uma setinha, tá? E tentar escrever. Beleza? Escrever no azul é difícil. Às vezes você precisa de uma caneta rosa, alguma coisa assim. Então, puxa uma setinha. Eu tenho a primeira palavra, que essa palavra é sempre escrita com letra maiúscula. Você não pode escrever eu em inglês com letra minúscula. A não ser que seja no celular, digitando no Zap. Aí é outra história. Mas quando você está escrevendo em inglês, o I é sempre maiúsculo. I. Escreva a pronúncia dessa palavra. I. Na frase? Pode falar, o Pablo. Mesmo que estiver no meio da frase. Sim.
Bem-vindo de volta, Marconi. Eu espero que agora não esteja dando muito atraso. Se fosse fazer. Não, né? Se fosse fazer tipo algum texto assim, pra alguma coisa importante, seja algo. Como é que chama o texto que. de próprio? De opinião própria? Pô, não lembro agora, velho. Enfim, aí seria tipo um Enem da vida, assim, algo assim. Só que o Enem não pode, né? Ter primeira pessoa, assim. Aí, então seria letra maiúscula, de qualquer forma. Entendi. Você tá falando assim, um texto que você vai dar a sua opinião. É um texto que você vai escrever a palavra ai, independente do texto, ela tem que estar em maiúscula, a não ser essas igual WhatsApp, essas mensagens. Exatamente. Mas, ô Pablo, eu te indico que até no WhatsApp você escreva ai maiúsculo. Entendi. Se fosse uma coisa avaliativa, né? Não é só avaliativo, não. Eu vou te explicar. O I, em inglês, é maiúsculo em qualquer situação. Entendi. Em todas as situações. Em todas elas. Beleza? Por quê? Entendi. Por quê? Pessoal, essa palavra ela é muito importante. I é uma palavra muito importante. É você, porra. É você. E essa palavra é tão importante que ao longo dos anos ela foi aumentando de tamanho. Nas poesias, nos textos, ela era escrita grande, com desenhos, porque era o início da sentença. E isso aí foi aprimorando a língua inglesa, foi mudando, mas o I ficou maiúsculo. E vai ser maiúsculo para sempre. Nunca coloque o I minúsculo. Nunca. Beleza? Em hipótese nenhuma, nem na internet. Ah, mas na internet eu já vi. Problema de quem escreveu. Tá errado. Beleza? Ok? Rodolfo, como assim tá errado? É muito informal, galera. É erradão. Tá? Nem no WhatsApp é legal. Nem no WhatsApp. Tanto é que se você deixar seu celular com corretor automático pro inglês, ele vai aumentar o I automaticamente, porque ele é maiúsculo em inglês. Tá bom? Em qualquer situação. Depois nós temos you. O you não é maiúsculo não, só se eu estiver começando a sentença. You. You. Depois nós temos my. My é meu, minha, meus ou minhas. Pessoal, olha que interessante. Em inglês, não tem gênero. Que? Como assim não tem gênero? É o seguinte, pessoal. Em português, em espanhol, em francês, em italiano, a gente tem gênero para as palavras. Eu tenho isso aqui, por exemplo, que é uma lapiseira. Como é que fala isso aqui em espanhol, Madeleine? Um lapicero. Olha que interessante. Olha que interessante. Então, em espanhol, isso aqui é masculino? Eu vou perguntar para vocês, né, para os brasileiros, um lapiseiro em espanhol, tá? É isso mesmo, Madeleine? É. Pessoal, agora eu vou perguntar para vocês. Todo mundo olhando aqui para a lapiseira. A lapiseira tem seios, útero? Não. Não. Mas por que a gente fala que ela é feminina, então? Para a mensagem ficar mais clara. É só para a mensagem ficar mais clara. Não tem a ver com sexo, com gênero sexual. Não, tem a ver com a palavra ficar mais clara, mais fácil de entender. Porque em português, se eu falar um lapiseira, vai dar erro. A pessoa não vai entender direito. Assim como eu imagino, se eu falar em espanhol una lapicero, também vai dar um lag, vai dar um pequeno erro. Nessas línguas eu tenho gênero. Em inglês eu não tenho gênero. Em inglês, isso aqui não é ele nem ela. É isto. É uma coisa. Você fala para as palavras do verbo to be, né? Eu não vou chegar ainda no verbo to be, não. Mas sim, é uma das pessoas do verbo to be. Isto, o it, é uma das coisas do verbo to be. Eu ainda vou chegar lá, porque eu preciso pincelar uma base antes de chegar no verbo to be. O verbo to be não é complicado, não, mas eu quero dar uma base antes da gente chegar lá. Beleza? Eu já tive alguns cursos, eu peguei bastante. Que bom. Peguei bem, então. Que bom.
Então, pessoal, por exemplo, em português eu falo um celular, isso aqui é masculino em português, mas em inglês eu falo a cell phone. Eu não tenho gênero. A gente ainda vai chegar nessa parte, tá? Mas não tem gênero. Por isso que o my eu posso usar para qualquer coisa. My cell phone, my mechanical pencil, my computer, my book. Eu uso para qualquer gênero. Eu não preciso falar minha ou meu. Beleza? Depois eu tenho outra palavra que não tem gênero, your. Anota a pronúncia. Your quer dizer seu ou sua. Your. Depois eu tenho mais uma palavra sem gênero, friend. Friend. Acredito que vocês sabem o que é essa palavra. Friend é amigo. Anota a charanga-tanga da pronúncia. Friend. Friend. E por que eu tô falando assim? Anota a charanga-tanga da pronúncia. Por que eu fico bolado? Porque eu não quero que você erre essa pronúncia nas próximas aulas. Eu quero que você anota para você não errar mais. Pra gente ganhar tempo. Imagina toda aula eu ter que corrigir a mesma palavra com você. Ou então várias aulas. Porque você não anotou. Aí é foda. A gente tem que ganhar tempo. A gente tem um curso de 2 anos. A gente tem que aprender inglês em 2 anos. Então, anota a palavra. Pra você aprender ela de uma vez. Friend. Friend. Depois eu tenho a palavra to, que é também. Imagina que o Pablo, né, como um bom mineiro, um bom cervejeiro, eu falo assim, I like beer. Cerveja é beer. I like beer. Aí o Pablo fala assim, I like beer too. Olha só, isso é ele falando, eu gosto de cerveja também. O to é também. E a gente geralmente usa no final da frase. Tá? I like salad. Oh, I like salad too. I love barbecue. Oh, I love barbecue too. Depois nós temos me. Me. Olha só um outro jeito de criar uma frase. I love cheese. Me too. I love barbecue. Oh, me too. É um jeito de falar eu também. O me, pessoal, é quando você está falando de você. Beleza? É o me em português. Tá? Ela me ama. She loves me. Beleza? Depois nós temos, anota essa pronúncia. Here. 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 Anota essa pronúncia porque eu não quero ouvir vocês falando Harry. Harry. Here. Here. Nossa, dei uma arranhada na minha garganta aqui. Porra. Vamos lá, galera. Próxima palavra. And. 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 Depois nós temos yes. Depois nós temos no. Dorme não, hein, Pablo? Dorme não, hein? Yes, no. Depois nós temos, pessoal, anota essa pronúncia, tá? Em português a gente fala assim, né? Os EUA. Os Estados Unidos da América. Ô, Madeleine, uma curiosidade. Como é que é a sigla dos Estados Unidos em espanhol? EUA também? Você fala USA, assim como USA, mas às vezes muitas coisas do Fala aí pra mim, EUA em espanhol, então. ok? Fala aí, Estados Unidos da América em espanhol. Estados Unidos da América. E a sigla? USA também. A USA. Pô, mó fácil. Espanhol vai ser fácil pra ajudar no inglês, então. Vai te ajudar muito. Pessoal, a gente aqui em português a gente fala EUA. Nossa, ele vai viajar pros EUA, né? Mas em inglês a gente fala USA. Anota a pronúncia. USA. USA. Tem muita gente que também fala só US, que é como se fosse United States ou Estados Unidos só. Estados Unidos. Ok? USA. USA. Anota essa pronúncia. Essa palavra é muito importante, pessoal,
Porque é o principal país que fala inglês. É simplesmente a nação mais poderosa do mundo. Só isso. Apenas isso. Então a palavra é importante. Beleza? Atualmente, talvez mais importante que Inglaterra. Por quê, Rodolfo? Por causa da influência pop, da cultura pop. Todos vocês devem gostar de assistir filme e série americana. Então a influência deles é violenta. Aqui no Brasil a gente tem marcas de carros americanas, Chevrolet, Ford. A gente tem indústrias americanas aqui pesadas, McDonald's, Subway. Então, porra, USA, a palavra muito importante. Ah, e a palavra que está antes de USA é THE. Pessoal, THE quer dizer O ou A. E como é que fala THE? Olha para minha boca. The USA. The USA. Olha que interessante. Eu mordo a minha língua e sopro. The. Eu vou fazer de lado aqui para vocês verem, beleza? Ó. Deixa eu virar para cá assim que eu acho que vai ser melhor. Aqui, ó. The. Esse som não existe em português, você tem que aprender. O que eu tô querendo dizer com isso? Quando você agradece em inglês, a gente fala assim, né? Thank you, mas não é diferente, né, Marconi? Realmente, cara. Pessoal, a gente fica falando assim, thank you com T, mas não é com T não, é com TH. O jeito certo de agradecer em inglês é assim, ó. Thank you. E é pra dar uma soprada mesmo, ó. Thank you. Interessante. Thank you. Olha o vento. Sai um vento mesmo, galera, ó. Thank you. Estão percebendo? Thank you. Tá? Este som não existe em português. Eu não sei se existe no espanhol da Venezuela, mas eu sei que existe no espanhol da Espanha. O som do TH, que é the. Será que você vai conseguir fazer isso agora? Não, provavelmente não. Mas se você treinar um pouquinho, você já vai conseguir. Qual que é o treino que eu indico pra vocês? Ficar fazendo isso aqui, ó. Tenta prolongar esse som. Thank you. Olha outra palavra interessante. Mamãe, quer dizer, mãe em inglês. Não é mother. Não, é mother. Pai em inglês não é father. Vocês estão conseguindo me ver ou tá dando atraso? Tá normal? Tá. Beleza. A palavra pai em inglês não é father com D. É father com TH. Você tem que aprender isso agora, nessa aula? Não. Mas você tem que aprender no começo do curso. Tem que aprender. Porque se você falar T ou D, não é inglês. É outra coisa. Eles vão te entender? Vão, mas a sua pronúncia não vai estar tão legal. The USA. Beleza? Ok? E agora, pessoal, os verbos. A coisa mais importante da aula são os verbos. Porque é com o verbo que eu crio a frase. Por exemplo, aí eu tenho I e you. Aí eu posso criar a frase, ó. I like you. I like barbecue. Então, o verbo, pessoal, é a coisa mais importante da sentença. Ele dá vida. Ele movimenta a sentença. Sabe aquele vídeo que eu mostrei pra vocês da ordem dos fatores? Aí eu fazia assim, ó, the verb, the action. Vocês viram eu fazendo isso no vídeo? Galera, a ação é o que movimenta. A coisa mais importante das palavras são os verbos. É com eles que você cria sentenças. E o primeiro verbo é to like. To like é gostar. Pessoal, por que tem o to no início? Porque o verbo no infinitivo, do jeito mais simples dele, a gente escreve com to. Como assim? Lá na escola, quando você estava aprendendo os verbos, você aprendeu o primeiro verbo que foi amar. Aí você conjugou o verbo amar. Amar. Eu amo, você ama, eles amam, nós amamos. Mas em inglês é o mesmo verbo para todo mundo. I love, you love, they love. Então em inglês, para a gente fazer o verbo ficar do jeito mais simples possível, a gente coloca o to antes. Se eu quiser falar amar,
eu falo to love. Se eu quiser falar gostar, eu falo to like. Se eu quiser falar trabalhar, eu falo to work. Se eu quiser falar comer, to eat. Olha um exemplo. Eu gosto de comer salada. I like to eat salad. É uma frase um pouquinho maior, mas vocês já estão começando a entender inglês. I like to eat salad. A gente ainda vai chegar nessa parte, então eu só estou abrindo a cabeça de vocês mesmo. Depois eu tenho o próximo verbo, to see. To see. Olha aqui, eu vou criar uma frase. I see João, Madeleine, Marconi and Pablo. And I see me. I see me too. I see Rodolfo too. I see my computer. I see my mechanical pencil. I see my glass of water. I see my glass of water. And you, João, Madeleine, Marconi and Pablo, you see my glass of water. You see my glass of water. Ok? Próximo verbo, to live. To live. Anota a charanga tanga da pronúncia. Porque eu não quero que você fale live. Sabe por que eu não quero que você fale live? Live é outra palavra em inglês. Escreve do mesmo jeito. Mas se você falar live, você está falando outra coisa. Quer um exemplo? Tá vendo essa parte aqui da minha blusa? Essa parte aqui da minha blusa, ou aproveitar quem tá com o microfone aberto. Ô Madeleine, como é que fala essa parte aqui da blusa? Manga, em espanhol. Em português também. Mas, ô Madeleine, deixa eu te perguntar, manga é alguma outra coisa em espanhol? Também. Também, não é? Pessoal, é a mesma palavra, mas num contexto diferente, ela muda o sentido. Em inglês isso acontece também, claro que acontece. E aqui eu tenho um exemplo, que se você mudar a pronúncia e falar live, você está falando live do Insta, live no YouTube. Live é ao vivo, mas aqui não é live, aqui é live, e quer dizer viver. Quer um exemplo de frase? I live in Brazil. You live in Brazil too. Olha aí, vocês entendendo inglês, galera? You live in Brazil too. I live in Brazil and you live in Brazil too. Vocês conseguiram entender essa sentença que eu fiz agora? Simples, né? Só usei, pessoal, literalmente, eu praticamente só usei palavras aqui da primeira página. Então, na primeira aula, você já consegue criar sentenças simples. Já dá pra se virar, beleza? E o último verbo é to work. To work. Anota a pronúncia. To work. To work. To work. Olha um exemplo de sentença. I work here. O que é here mesmo? Olha aí no livro. O que é here? Aqui. Será que essa sentença que eu estou fazendo faz sentido? I work here. Faz, né, pessoal? Olha que eu trabalhando aqui, no computador, na internet, no meu quarto. I work here. Posso criar outras sentenças? I work in Brazil. I work with English. Olha aqui uma sentença. Eu trabalho com inglês. I work with English. With é com. Uma palavra que vocês ainda vão aprender, mas I work with English. Ok? Beleza? Próximo ponto, pode virar seu livro. Eu tenho um assunto importantíssimo e a gente vai passar devagar por ele. São as question words. O que são question words, pessoal? São palavras, words, para questionar, para perguntar. Por que o livro já vai ensinar isso na primeira lição? É para você entender a pergunta que estão te fazendo. Se é uma pergunta sobre o que, sobre onde, sobre quem, sobre quando, sobre quanto. Então a gente vai começar na base, para entender a pergunta que estão fazendo para a gente. Eu quero que você anote duas coisas. Primeira coisa, a pronúncia. Anota aí, ó, what. What. Como é que eu vou anotar isso? Pessoal, eu não sei. Você vai anotar do jeito que você está ouvindo. Muitos alunos gostam de anotar assim, ó. What. What. Alguns alunos gostam de anotar assim. Você anota o que você quiser, o que você achar interessante. Beleza? What. E eu quero, por favor, que você também anote a tradução. What é o quê? O quê?
what. Uma dúvida. Oi? O professor pronunciou a palavra what no termo what. Está certo? Tá certo sim. Pessoal, é o seguinte, o mundo inteiro fala inglês com diferentes sotaques, tá? Eu falo what, tem gente que fala what e tá certo. Geralmente quem fala what fala um inglês britânico. Eu falo claramente inglês americano. A diferença na prática é só o som, o sotaque. Mas não faz diferença nenhuma. Se você falar what ou what, dá na mesma. Se você falar water ou water, dá na mesma. Para vocês terem uma ideia, tem países na África que falam water. E faz sentido, porque com o sotaque da pessoa você consegue entender. Em questão de segundos, você se acostuma com o sotaque da pessoa, tá? O que eu quero que você... Marconi, obrigado por essa pergunta, tá? Porque é uma pergunta muito boa. Eu quero que vocês tentem me copiar. Eu quero que vocês tentem falar como eu falo, pelo menos no início do curso. Depois, se você quiser falar um inglês mais britânico, tudo bem. Aí você assiste séries britânicas, ouve músicas britânicas, e você vai pegar rapidinho. Filmes britânicos, né? James Bond. James Bond fala inglês britânico. Mas a princípio, no começo, eu prefiro que vocês me imitem, porque fica mais fácil eu ensinar inglês pra vocês. Beleza? E não tem inglês melhor do que o outro. Não. Se você quiser falar inglês americano, ótimo. Eu gosto muito de falar inglês americano. Mas se você quiser falar inglês britânico, não tem problema. Inglês indiano, não tem problema. Porque todo mundo se entende. Beleza? E a outra palavra que tem aí do lado é where. Anota a pronúncia. Where. Where. Ô, Rodolfo, como é que eu vou anotar essa pronúncia? Galera, eu não sei. Mas quem sabe algo parecido com isso? Where. Where. E a palavra where é onde. Where. Onde. Onde. Where. Onde. Olha aqui uma pergunta, né? Where do you live? Where do you live, Rodolfo? Oh, I live in Belo Horizonte. Beleza? Ok? Aqui, pessoal, eu tenho duas perguntas para a gente começar a entender perguntas em inglês. A primeira pergunta é what? Olha bem para minha cara aqui, porque eu vou fazer uma mímica, tá? Para vocês tentarem entender o que eu tô falando aqui. What do you see? What do you see? I see my cell phone. I see my glass of water. I see Goku. Diferentes exemplos, beleza? I see. E aqui eu tenho I see my pen. Estão comigo? Estão me acompanhando? Eu quero, por gentileza, que vocês repitam a primeira pergunta. Pessoal, e antes de vocês repetirem, pergunta tem que ter som de pergunta, tá? Tem muita gente que fala assim, ó. Sei lá, what do you see? What do you see? Mas você não pode falar assim, é uma pergunta, você tem que falar what do you see? Você tem que mostrar que você está fazendo uma pergunta, você tem que ser expressivo para ficar claro, porque inglês não é a sua primeira língua, então pode ser difícil das pessoas te entenderem, por isso que você tem que ser expressivo. Pablo, eu quero que você leia a pergunta e a resposta, por gentileza. Qual a primeira? A primeira, do what. What do you see? Essa? Isso mesmo. I see my pen. Boa. Marconi, você consegue ler a pergunta e a resposta, por gentileza? A do what or where? A do what mesmo. Todos vão ler a do what. What do you see? I see my pen. Very good. Ô, Marconi, você fala bem, cara. Thank you. Ó, o cara todo desembolado aí. Bacana, velho. Legal, legal. Madeleine, pergunta e resposta. What do you see? What do you see? I see my pen. Very good, Madeleine. Isso aí, você consertou. Você colocou a entonação mais clara. Perfeito, é isso que eu quero.
João. What do you see? I see my phone. Very good. Pessoal, a pronúncia de vocês está muito legal, tá? É sempre bom que você conecte uma letra na outra. Porque se você falar What do you see? O americano não entende bem. Você tem que grudar uma coisa na outra e falar What do you see? I see my pen. Agora o de baixo, where é onde. Eu vou ler primeiro, depois eu quero que vocês leiam também. Where do you work? I work at... Opa, deixa eu ir primeiro. Where do you work? I work at Bob's. João, você consegue falar pra mim do where, por favor? Pergunta e a resposta. Where do you work? I work my box. I work at Bob's. At Bob's. Esse at, pessoal, a gente ainda vai aprender ele, mas é uma preposição que quer dizer no. Beleza? Eu trabalho no Bob's, tá? Madeleine, pergunta e resposta do where. Ai, não, sei lá. Só um detalhe, Madeleine. Antes de você falar, eu quero que você enche o peito de ar e fala de uma vez só. Porque se você falar pausado, é difícil entender. Então você tem que falar de uma vez. Tá. Where do you... Sei lá. Eu vou te ajudar, beleza? Ó, where do you work? Where do you work? Vai lá. Where do you work? Boa. Where do you work? E a resposta? I work at Bob's. Very good. Bacana, pronúncia legal. Madeleine, você não fica preocupada em pronúncia e tudo, porque a única pessoa que sabe qual que é a pronúncia certa aqui sou eu. E se eu falar que a sua pronúncia tá certa, você pode confiar em mim. E se a sua pronúncia não estiver legal, eu vou te corrigir normal, igual todo mundo. Eu não posso passar a mão na sua cabeça porque você é estrangeira. Eu não posso pegar leve. Beleza? Eu vou pegar normal. Então, se eu pedir pra repetir, você repete. E se eu falar que tá bom, pode confiar. Pode acreditar, beleza? Bacana. Top. Porque eu não sei, às vezes você pode ficar meio acanhado e tal, mas não fica não, tá normal. Tá todo mundo junto aqui. A única pessoa que sabe inglês aqui sou eu. Então não pega nada. Beleza? Marconi. Vamos lá, Marconi. Pergunta e resposta. Ok. Where do you work? I work at Bob's. Boa. Pablo? Where do you work? I work at Bob's. Boa. Pessoal, essa é a primeira parte da aula. Com isso que a gente brincou hoje, vocês já vão conseguir fazer o exercício que eu mandei para vocês. Essa primeira aula, ela é agarrada. A gente não consegue fluir, fazer uma lição inteira de primeira não, porque eu tenho que mostrar os detalhes para vocês. Mas vocês vão ver que já na segunda aula, sábado que vem, a gente vai fazer essa lição rapidão. E a lição 2, mais rápido ainda, vai ser mais natural. E se você brincar com o seu livro, eu já... Alguém quis falar alguma coisa? Não? Eu vou terminar já, tá, Pablo? Não vou te agarrar muito aqui não, beleza? Mas se vocês pegarem o livro, pessoal, e folhearem, vocês vão ver que todas as lições têm a mesma estrutura. Então, quando você pegou a primeira, a segunda, vai ser normal. Todas as outras vai ser normal. Você vai escrever a pronúncia rapidão. Você já vai falar e vai repetir comigo rapidão. Beleza? Então, por hoje é só. Não deixem de fazer a atividade. E esta aula foi gravada. Daqui a pouco, hoje ou amanhã, eu vou mandar o link dessa aula para vocês. Porque se vocês quiserem ver de novo, ouvir a sua pronúncia, sei lá, brincar, assistir essa aula de novo, tá no YouTube para vocês e para os seus colegas que não vieram ainda. Beleza? No mais é isso. Eu vou ser religioso aqui em fechar na hora certa para eu não agarrar o Pablo. Thank you very much. And I will see you next class. Muito obrigado. Vejo vocês na próxima aula. Bye, have a nice weekend. Bye bye, guys. Have a nice weekend. Enjoy your families. Relax. See you later. Thank you. Bye. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye.